Shalom a todos aqueles que acompanham o nosso canal, a todos aqueles que estão acompanhando mais especificamente essa série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Voltamos hoje a seguir essa sequência de estudos, essa sequência da palavra do livro de Guiliana. E hoje então teremos o 9º estudo, tentando seguir uma sequência cronológica dos fatos. Por isso que os capítulos que nós estamos apresentando não estão numa sequência, mas sim estamos tentando colocar eles dentro da sequência cronológica dos acontecimentos que serão revelados para a humanidade muito em breve. E o nosso objetivo hoje então é estudar a respeito dos 144 mil selados e também veremos a respeito do remanescente das nações, que são povos que, juntamente com os 144 mil selados e mais ainda um restante da nação de Israel, serão aqueles que habitarão a terra como seres humanos normais durante o período do milênio, depois que depois que Yeshua estabelecer o seu reinado. Então, hoje vamos ver esse tema, vamos ver uma parte do capítulo 7, retomaremos uma parte do capítulo 7, uma pequena parte ainda do capítulo 6. Também veremos o capítulo 14 e o capítulo 15, que são os textos que vão servir como referência para compreendermos quem são os 144 mil selados, quais são os seus objetivos, e também para que possamos entender que haverá também um remanescente de todas as nações que, pela misericórdia e pela graça do Eterno, poderá também entrar no milênio. Começamos então o nosso estudo apresentando nesse início novamente uma linha cronológica dos fatos, dos acontecimentos, e no final desse estudo nós vamos retornar a essa linha cronológica para que facilite a memorização, para que nós possamos compreender qual é essa sequência, uma sequência que nós já vimos talvez aqui a maior parte dela, mas vamos então nos situar. Se você olha para essa linha do tempo, nós temos uma linha de tempo de 7 anos, que seria o total do tempo da grande tribulação, que se iniciará com o tratado de paz entre Israel, Palestina e as demais nações. Esse tratado será intermediado pelo Antimachia e pelo falso profeta. Dentro desses 7 anos, então, nós temos um período que compreende os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que são os anos em que o governo do Antimachia será próspero e aparentemente será um governo que realmente trará paz. Na metade então desses 3 anos e meio, ele mesmo, o próprio Antimachia, ele quebrará o seu pacto, profanando o terceiro templo que será construído em Jerusalém. E aí então, quando isto ocorre, nós veremos que a grande tribulação ela vai chegar num ponto dramático, porque ao mesmo tempo que os juízos são derramados sobre a terra, sobre as nações, a Kehilá, a congregação do Eterno, também será perseguida pelos exércitos do Antimachia. Então nós temos até os 3 anos e meio, até metade do período dos 7 anos, uma paz entre aspas,
E a partir dessa segunda metade da grande tribulação, nós veremos uma perseguição terrível contra a congregação do Eterno e também o derramamento do juízo de Adonai. Nós vemos então aqui os 7 selos, que, como nós já explicamos, são explicações, são revelações daquilo que vai acontecer durante o toque das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira do Eterno. E dentro dessa cronologia, desse período de tempo, nós temos então as 7 trombetas, que já foram explicadas, sabendo que a última delas é o arrebatamento da Kehillah do Eterno. Mas depois do arrebatamento nós temos alguns outros eventos, como por exemplo o derramamento das 7 taças da ira. Mas entre esse período da 7ª trombeta e do derramamento das 7 taças da ira, nós vamos ter mais alguns eventos, que é o selamento dos 144.000 escolhidos pelo Eterno, e também o Evangelho sendo pregado por um anjo às nações da terra. Vamos então às Escrituras, pois somente elas são a nossa base de ensino e de compreensão daquilo que o Senhor ele nos deixou através dos seus profetas, que ao longo dos anos, ao longo da história, registraram a palavra do Senhor para todas as gerações, para que nós pudéssemos tomá-la como base para nossas vidas e para que pudéssemos crer que Yeshua é o Mashiach e que através dele nós obteremos a salvação das nossas almas. Então os 144.000, iniciando a nossa explicação, eles serão selados antes do derramamento da ira do Eterno, após o arrebatamento da Kehillah e antes do derramamento da ira do Eterno. Vamos ler os textos. Apocalipse 6, versículos 12 até o versículo 17 diz o seguinte. Apocalipse 6, versículo 12 até o versículo 17, a palavra diz: E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas derreteram. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ou seja, a palavra está falando aqui que esse momento, em que essa situação, depois que as estrelas elas caem sobre a terra, ou seja, depois que os demônios eles são lançados sobre a terra, depois que também de forma literal as estrelas elas perdem a sua luz, depois que o sol se torna negro como saco de silício, que a lua se torna como sangue, depois desse momento nós sabemos que a 7ª trombeta é tocada, é entoada, e ocorre então o arrebatamento da Kehillah. E após isso, então, a palavra fala no versículo 17: porque é vindo o grande dia da ira deles, ou seja, do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Quem poderá suportar? Quem poderá subsistir? Então é chegado o momento do derramamento da ira do Eterno sobre as nações, do derramamento das 7 taças que consumam então a ira de Adonai.
E nós veremos então no próximo estudo o que acontecerá durante o derramamento dessas 7 taças. O importante é que aqui nós já entendemos que esse é o momento imediatamente anterior ao derramamento da ira do Eterno, e isso consta resumidamente quando é aberto o 6º selo. E a palavra continua falando no capítulo 7, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Elohim vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Elohim. Então aqui fica bastante claro que antes do derramamento da ira, os 144.000 escolhidos serão selados. A palavra diz exatamente isso. Se lermos novamente a partir do versículo 2 até o versículo 3, fica muito claro. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Elohim vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiquem a terra nem o mar, ou seja, não derramem a ira, as taças da ira, não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Elohim. Então, antes do derramamento da ira do Eterno, que é consumado através das 7 taças, os 144.000 serão selados em suas testas, ou seja, em sua fronte. Eles receberão na sua fronte, na sua testa, o selo do Eterno. E isso vai acontecer então depois do arrebatamento da Keilah e antes do derramamento das 7 taças da ira do Eterno, porque para que eles sejam protegidos e para que quando a ira for derramada, esta ira não os alcance. Por isso então é que os 144.000 eles serão selados, para que eles sejam preservados, para que eles sejam protegidos no momento em que as taças forem derramadas sobre a terra. Da mesma forma que a nação de Israel foi protegida durante o derramamento das 10 pragas no Egito. Basta nós lermos como Deus agiu naquele momento, segundo os textos das Escrituras, que estão no livro de Shemot, ou seja, Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e 13, e versículo 21 a 23. Vamos ler então esses textos. Êxodo, capítulo 12, versículo 12 ao 13. A palavra diz o seguinte: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Também o mesmo capítulo diz o seguinte, dos versículos 21 até o versículo 23. Chamou, pois, Moshe a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, da mesma forma que quando Israel estava no Egito, quando servia como escravo,
aos egípcios, ao faraó, eles receberam a orientação do Eterno para sacrificarem o cordeiro pascual, o cordeiro de Pêssah, e derramarem uma parte do seu sangue sobre os umbrais das portas. Isso servia então como sinal para que o anjo da morte não passasse por dentro dessas casas onde estariam então os filhos de Israel, mas somente perderiam os seus primogênitos nos locais onde as casas não estivessem marcadas, não estivessem seladas com o sangue do Cordeiro Pascal. E isso tem um valor e um entendimento simbólico muito grande, porque nós devemos entender que Yeshua é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o seu sangue está sobre aqueles que pertencem a Ele, sobre aqueles que o servem, sobre aqueles que têm Adonai como seu Pai, sobre aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Yeshua. Então, isso serve como um sinal de proteção para os filhos do Eterno. Assim como serviu no tempo em que Israel era escravo no Egito, também servirá como um sinal para aqueles que serão chamados, para os 144.000 que serão selados antes do derramamento da ira do Eterno e após o arrebatamento da Querrilá. Então, assim como o Eterno protegeu Israel no Egito, ele também protegerá em meio ao caos, em meio às calamidades, mesmo com a ira sendo derramada, os seus filhos, aqueles que forem escolhidos, que forem comprados e que forem selados com o seu selo. Então essa é a palavra do Eterno, essa é uma promessa que ele tem para cada um desses 144.000 que serão selados nesse momento, entre esses dois acontecimentos, após o arrebatamento e antes do derramamento das 7 taças da sua ira. Mas quem serão então esses 144.000 selados? Esses 144.000 selados, eles são representantes das 12 tribos de Israel, representados então pelos 12 filhos de Jacob, sendo 12.000 de cada uma das tribos que serão salvos após o arrebatamento da Querrilá. E o que é preciso deixar claro aqui é que aquele que é salvo, não importa se é grego, se é português, se é americano ou se é judeu, não importa a sua nacionalidade, mas aquele que é salvo hoje será arrebatado no momento em que esse evento acontecer, e essa pessoa não fará parte dos 144.000, porque, como já foi explicado durante essa série de estudos, o Eterno ele não faz acepção de pessoas, ele não faz diferenciação de pessoas, e existe somente um povo, existe somente uma mulher, uma noiva, a noiva do Eterno, que é a nação de Israel, que é composta por todas as pessoas que foram salvas pelo sangue de Yeshua, não importando se são de origem hebraica ou são de origem gentílica, ou seja, das nações. Todo aquele que foi salvo e remido pelo sangue de Yeshua irá participar do arrebatamento no momento em que ele ocorrer. Os mortos que dormem em Yeshua primeiro, e após aqueles que estiverem vivos. E esses 144.000 que serão selados, eles serão selados após o momento do arrebatamento da Querrilá do Eterno. Eles serão comprados, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, totalizando então 144.000. Então, isso é um fato que nós podemos entender se nós lemos esses textos bíblicos que constam no livro de Gileana, no livro de Apocalipse. Então, por isso, logo após o selamento
desses 144 mil, não é por acaso que aparecem na mesma visão de Yohanan os salvos arrebatados, sejam aqueles que dormiam no Senhor ou aqueles que estavam vivos. Essas pessoas salvas, elas já aparecem na presença do Eterno. E também não é à toa que após isso o Evangelho será pregado por um anjo às nações. Por quê? Porque não haverá mais pessoas aqui para pregarem o Evangelho, mas por misericórdia o Senhor ainda salvará a muitos, mesmo depois deste período. A diferença é que aqueles que foram arrebatados, eles entrarão no milênio com um corpo glorificado, não poderão mais constituir família, pois serão semelhantes aos anjos. Já aqueles que entrarem com vida, com esse mesmo corpo, no milênio constituirão as famílias que irão se reproduzir e que serão formadas durante esse período de 1000 anos, que inicia a partir do momento em que Yeshua retorna para reinar sobre a terra. Vamos ler o texto então de Apocalipse capítulo 7, versículo 4 até o versículo 8. Apocalipse capítulo 7, versículo 4 até o versículo 8. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruven 12 mil assinalados, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asher 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Menaché 12 mil, da tribo de Shimon 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de Yosef 12 mil, da tribo de Binyamin 12 mil assinalados, ou seja, 12 mil homens de cada uma das 12 tribos de Israel, totalizando 144 mil. Então, aqui fica claro, quando a Escritura cita que esses 144 mil, eles são componentes de todas as tribos dos filhos de Israel, e depois menciona essas 12 tribos, uma a uma, fica claro que aqui se tratam de homens hebreus, ou seja, aqueles que têm sangue hebreu, que fazem parte da nação física de Israel. Aqui não está falando de pessoas das nações, mas de pessoas realmente da nação física de Israel. Então, se nós lemos a palavra conforme nós acabamos de ler, do capítulo 7, versículo 4 ao 8, quando cita a essas 12 tribos, fica claro que são essas pessoas que serão seladas, que serão escolhidas pelo Eterno nesse momento. Também o capítulo 14, vamos para o capítulo 14 do livro de Guiliana, capítulo 14 do livro de Guiliana, a partir do versículo 6 ao versículo 17, a palavra continua afirmando: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha boas novas eternas para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua, dizendo com grande voz: temei a Elohim e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babel, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Elohim, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam as mitzvot, ou seja, os mandamentos de Elohim, e a fé em Yeshua. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, benditos os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim diz a Ruach, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro
e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do Beit Hamikdash, ou seja, do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, porque já a lavoura da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do Beit Hamikdash, que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ou seja, fica claro aqui que está falando, que está se tratando da nação de Israel, porque a Kehilá, a congregação, aqueles que eram salvos, já partiram no momento em que a sétima trombeta foi tocada, ou seja, eles foram arrebatados. O que resta então é o derramamento das 7 taças da ira, mas antes do derramamento das 7 taças da ira, esses 144 mil selados da nação de Israel, eles receberão nas suas testas o selo do Deus Todo-Poderoso, do Elohim, de Adonai, Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Então esses 144 mil não tem nada a ver com essa seita chamada Testemunhas de Jeová, como eles pregam e ensinam por aí. Interessante que o número de membros dos Testemunhos de Jeová está muito acima das 144 mil. Então você vê que não tem lógica nenhuma essa afirmação da sua parte. Então deve ficar claro para todos nós que esses 144 mil selados, eles são então representantes das 12 tribos de Israel, sendo 12 mil de cada uma dessas 12 tribos. O que esses 144 mil selados farão no momento em que eles forem escolhidos, que eles forem comprados pelo Eterno, no momento em que eles forem realmente chamados e forem selados, o que eles farão? Eles seguirão a Yeshua, seguirão o Cordeiro por toda parte, por onde quer que ele vá, e lutarão com poder sobrenatural contra as nações que se voltarem contra Jerusalém, contra Jerusalém. É o que diz o texto do capítulo 14 de Apocalipse, capítulo 12 de Zacarias e também capítulo 14 do livro de Zacarias. Vamos ler esses textos. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 até o versículo 4. A palavra nos diz o seguinte: e olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai, lembrando que eles foram selados antes do derramamento da ira do Eterno. Ou seja, aqui no capítulo 14, eles já estavam então com o selo. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e a voz que eu vi era como a de arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Elohim e para o Cordeiro. Então, esses 144 mil, eles seguem o Cordeiro, como a própria palavra diz aqui no versículo 4. Seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Lá em Zacarias, no capítulo 12, Zacarias, vamos até o texto de Zacarias, capítulo 12, versículo 6 até o versículo 10, a palavra diz
o seguinte: naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha e como um facho de fogo entre as gavelas. E a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Isso é realmente tremendo. A palavra diz que o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Ora, Davi derrotou Golias, Davi tomou leões com as suas próprias mãos. E aí você imagina, a palavra está dizendo que o mais fraco desses homens escolhidos pelo Eterno, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi, ou seja, a casa de Yehudá, será como o próprio Elohim. Então você imagina o poder e a autoridade que o Eterno vai conceder à nação de Israel, vai conceder a esse remanescente fiel que será escolhido para lutar contra as nações que vão cercar a Israel. Também o capítulo 14 do mesmo livro de Zacarias nos diz o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois os vales dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ou seja, todos aqueles que foram arrebatados com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. E naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Olha que interessante. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Beniamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananiel até os lagares do rei. Então, nesse dia, esses 144 mil escolhidos, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, será capacitado com um poder, com uma força sobrenatural para enfrentar, para lutar e para vencer as nações que se voltarem contra Israel. Isso é algo muito importante que nós temos que entender. O Senhor capacitará o remanescente de Israel com um poder sobrenatural, e ele lutará juntamente com o seu povo escolhido. Portanto, não se coloque contra a nação de Israel. Por mais que possa haver problemas, por mais que possa haver religiosidade, apostasia daqueles que são ortodoxos, daqueles que são ultra-ortodoxos e que negam ainda hoje o nome do Mashiach, mas muitos desses ainda serão alcançados, serão salvos e serão
equipados pelo Eterno com poder sobrenatural para lutar, vencer as nações e reinar durante o milênio com o seu Mashiach. Então, se você realmente ama ao Eterno, se você ama Yeshua, que é hebreu, que nasceu em Belém e que reinará sobre Jerusalém, você também deve amar o seu povo, a sua nação escolhida. Como diz o Senhor, como diz o Eterno ao seu servo Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então sempre se posicione a favor da nação de Israel, porque essa nação foi escolhida pelo Eterno, e ele reinará e regerá sobre toda a terra, sobre todo o mundo, estabelecendo o seu reino, não em Nova York, nem em Paris, nem em Berlim, nem em local algum, em nação alguma, mas sim em Jerusalém, em Eretz Israel, ou seja, na terra de Israel. Então esses 144 mil selados, eles seguirão o Cordeiro, eles reconhecerão a ele como seu Mashiach, seguirão a ele por toda parte, onde quer que ele vá, e lutarão com poder sobrenatural contra as nações que se voltarem contra Jerusalém. Os 144 mil selados, eles serão então homens que não cometeram prostituição espiritual. Vamos tentar entender esta palavra. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 e 5. A palavra diz: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens ou puros. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Elohim e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Aqui, quando está falando que essas pessoas que foram compradas não se contaminaram com mulheres e são virgens, nós precisamos entender o que realmente a palavra está dizendo, porque quando faz referência, principalmente no livro de Guiliano, no livro de Apocalipse, a mulheres, está falando com relação a igrejas, a congregações e a doutrinas, ou até mesmo religiões. Então esses 144 mil selados, mesmo que tenham ficado para um momento posterior, sendo selados somente depois do arrebatamento, assim será, porque sobre eles existe um propósito diferente, um propósito de salvação, um propósito de redenção e um propósito de que eles também venham ser as primícias do Cordeiro e também possam servir como exemplo para aqueles que vão habitar com vida a terra no momento em que o milênio for estabelecido. Então esses homens serão homens separados, serão homens, como diz a palavra hebraica parushim, com relação, quando fala com relação aos fariseus, na verdade a tradução correta seriam separados. Serão homens que terão, a partir do momento desse selamento, santidade total. Por isso eles serão homens kadosh, santos diante do Eterno. Eles viverão então em Kedushá, em santidade. Esses 144 mil então serão homens íntegros, no sentido de não ter cometido o pecado da idolatria, adorando a deuses estranhos ou fazendo parte do sincretismo religioso que vem atuando ao longo da história humana e principalmente atual, pois esse sincretismo ele vem crescendo cada vez mais, ou seja, a mistura das religiões, a mistura das congregações que podem ser representações dessas mulheres, só que essas mulheres, essas prostitutas religiosas não foram capazes de seduzir esses 144 mil. Por isso aqui essa mulher não representa mulheres literais,
Ou seja, não quer dizer que esses homens não tiveram nenhum tipo de relação sexual, até porque fica muito difícil de imaginar que nós teremos no momento em que isso acontecer 144 mil homens selados que não tiveram relacionamento sexual porque talvez não fossem casados, talvez foram homens solteiros, mas é um número bastante grande para se imaginar o número de 144 mil homens virgens, ainda mais nos dias de hoje. Então essa virgindade desses homens, na verdade, ela representa uma ausência de uma mistura que vem tomando conta das congregações, ou seja, do sincretismo religioso, da adoração a ídolos. Então esses homens, eles serão íntegros porque eles jamais terão cometido o pecado da idolatria, ou seja, jamais se misturaram com mulheres que representam essa questão da idolatria, que sem dúvida para o Eterno é um dos pecados mais graves. E não é à toa que na antiga aliança havia pena de morte para quem cometia o pecado da idolatria, e voltará a ser assim durante o milênio. Também o texto de Oséias capítulo 2 deixa isso um pouquinho mais claro. Oséias capítulo 2, versículos 16 até o 23. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Olha só a relação direta que existe aqui. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Ou seja, o Eterno, ele é monogâmico, ele só tem uma noiva. E essa noiva é a nação de Israel. Assim como ele é monogâmico, a sua esposa também o é. E não mais me chamarás meu Senhor. Ou seja, será estabelecido definitivamente o casamento entre o Senhor e a sua noiva, a nação de Israel. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Os nomes dos ídolos, não somente os próprios ídolos, mas também até mesmo os nomes desses ídolos serão riscados da memória daqueles que ficarem para o milênio. Ou seja, da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, para que nunca mais sejam sequer pronunciados, além deles serem completamente destruídos, assim como toda a obra humana. Eles jamais serão novamente pronunciados. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo e ao mosto e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Elohim. Então, nesse momento, nessa hora, o Eterno, ele será chamado pela nação de Israel, meu marido. Nesse momento também será tirado da sua boca os nomes dos ídolos, os nomes dos Baalins, e não haverá sequer memória desses nomes dentro da nação de Israel, porque o Senhor, o Eterno, ele quer de cada um de nós, daqueles que serão comprados, daqueles que serão salvos, que serão arrebatados, ele requer santidade, sem a qual ninguém verá
a Adonai, sem santidade, ou seja, sem Kedushá, ninguém verá a Adonai. Então, que sirva isso também como um alerta para todos nós, porque todo aquele que quer se aproximar, que quer se chegar à presença do Eterno, deverá viver em Kedushá, em santidade, sem dúvida alguma. Outro detalhe que comentamos apenas como um tópico no início desse estudo é que depois que ocorre o arrebatamento, as boas novas, ou seja, o Evangelho, elas serão proclamadas por um anjo. Isso está no capítulo 14 do livro de Apocalipse, versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha boas novas eternas, ou seja, o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Ou seja, esse anjo que está sendo mencionado aqui no versículo 6 do capítulo 14 de Apocalipse, ele voará pelos céus, levando consigo o Evangelho eterno, as boas novas para proclamar somente a nação de Israel? Não. A todos, aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Então, esses que estiverem ainda com vida sobre a terra terão ainda uma chance de salvação, considerando, é claro, que esses não tenham colocado a marca da besta. Se esses tiverem, aqueles que tiverem já a marca da besta, eles não terão mais possibilidade de salvação, mas aqueles que estiverem vivos no momento antes do derramamento da ira, no momento em que o Evangelho eterno será proclamado por um anjo a todas as nações, eles ainda terão a possibilidade de salvação, de entrarem o milênio com vida. Só lembrando que essas pessoas que estiverem vivas nesse momento terão que suportar até o final do derramamento da ira do Eterno, pedindo e clamando pela sua proteção, pois só serão salvos aqueles que chegarem ao final desse tempo de ira com vida, já que nesse momento terá passado através do arrebatamento a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, que nós já explicamos em vídeos anteriores. Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. A palavra diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, em todas as nações, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse evangelho do reino, depois que aquele lado eterno tiver sido arrebatado, o toque da sétima, da última trombeta, será então pregado em todas as nações como testemunho para elas, para que ninguém venha dizer que não teve uma possibilidade, uma chance de salvação, uma chance de ser alcançado pela misericórdia tremenda que é manifestada pelo nosso Elohim. E então virá o fim. Então aqui está claro que esse evangelho será pregado após o arrebatamento daquele lá. Lucas capítulo 14, versículo 21 a 23. Lucas capítulo 14, versículo 21 a 23. A palavra diz: e voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o servo disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque aqui no capítulo 14 do livro de Lucas, versículo 21, a palavra está falando que o pai de família, ou seja, quem é o pai de família? O pai de família é o Eterno. E por que ele afirma
o que está escrito aqui: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos, porque esses pobres, aleijados e mancos e cegos, eles estarão nessa situação porque eles não aceitaram a marca da besta e eles estão resistindo bravamente porque de alguma maneira eles não quiseram se adequar ao sistema do antimachia. Porém, como consequência, eles estão padecendo essas coisas, essas tribulações. Muitos, a maioria, se não todos, estarão pobres, sem nada, sem direito a comprar e sem direito a vender, ou seja, sem direito a ter qualquer tipo de relacionamento comercial, sem direito a trabalhar porque não poderão receber. Então, por isso, eles serão pobres, serão aleijados, serão mancos, cegos, eles estarão expostos à perseguição. E então, eles serão convidados, eles receberão o convite ainda para entrar na festa das bodas. E ainda, ao final, no último momento, existe ainda uma orientação do Eterno para que o seu servo, ou seja, para que o anjo, ele saia pelos caminhos e valados e force muitos a entrar, para que a sua casa se encha no momento em que serão celebradas as bodas do Cordeiro. Então, ainda haverá essa chance de salvação. Haverá então também, assim como um remanescente da nação de Israel, da própria nação de Israel, que são os 144 mil selados, além de outros que serão salvos pela pregação das boas novas, feitas por esses 144 mil na nação de Israel, além desses que serão salvos e que farão parte dessa nação física, haverá também um remanescente entre as nações que entrará com vida durante o milênio. Isso a palavra deixa muito claro. E também serão obrigatoriamente pessoas que não terão aceito, seja, sabe-se lá por qual motivo, a marca da besta, apesar de não conhecerem a verdade, apesar de não serem salvos, por isso que não foram arrebatados. Essas pessoas não terão colocado a marca da besta e estarão aqui ainda, algumas delas com vida. Então algum remanescente vai ter essa chance. Aqui estamos falando dos povos, das nações, de entrar com vida no milênio. Talvez você possa pensar que isso é absurdo, mas é isso que a palavra diz, é isso que a palavra mostra, que ela afirma e que ela ensina. Então esses, juntamente com o remanescente da nação de Israel, a nação física, comporão as famílias que habitarão a terra durante o milênio. Para que isso fique claro, basta que nós leiamos corretamente as escrituras dentro do seu contexto, fazendo um midrash, ou seja, a comparação correta entre os textos bíblicos. Apocalipse 14:6 é um texto que nós já lemos, mas vamos ver novamente o que a palavra nos diz. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha boas novas eternas para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Ora, essa pregação, esse anúncio das boas novas, esse anúncio do evangelho eterno para as nações, ele precisa ter um propósito. Ele não deve servir somente para que sirva como uma prova da condenação daqueles que estão nas nações, mas ele tem ainda um objetivo, e é um objetivo claro de salvação. No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 31 e 32, vamos abrir o livro de Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32, a palavra diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, aqui mais uma vez deixa claro que antes desse momento o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e aí logo depois disso nós temos o arrebatamento, depois do arrebatamento o selamento dos 144 mil, e depois a palavra conclui aqui no versículo 32 de forma espetacular, dizendo: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo, porque no Monte Sião, ou seja, exatamente onde Yeshua
estará com os 144.000, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Aqui já está falando que em Israel haverá salvação, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento depois do arrebatamento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, ou seja, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Ou seja, esses sobreviventes aqui são os sobreviventes das nações, aqueles que o Senhor chamar. E se ainda resta alguma dúvida com relação a isso, basta nós lermos então o livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 16 até o versículo 19, onde lendo esses textos não nos resta mais nenhuma dúvida, porque a palavra diz: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, vamos repetir, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, ou seja, os gentios que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei. Como que essas pessoas iriam se perder se durante o milênio elas subiriam então de ano em ano para adorar o rei? E nós entendemos que aqui está se tratando do milênio, porque seria impossível adorar o rei se ele não estivesse aqui para ser adorado. O seu reino será então estabelecido na cidade de Jerusalém, porque se Yeshua estivesse nos céus, nós não precisaríamos ir até Jerusalém para adorá-lo, porque a palavra mesmo diz que o Eterno lhe procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não importa se é no templo, na sua casa, ou seja lá onde for, mas que o adorem em espírito e em verdade. Porque então essas pessoas elas terão que subir de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, se ele estivesse ainda nos céus. Fica claro aqui que ele estará sobre a terra, reinando em Jerusalém. Subirão então de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Você que acha que guardar o Shabat, guardar as festas do Eterno, ou pelo menos lembrar das festas do Eterno é uma bobagem? Olha só, no milênio todos terão que guardar tanto o Shabat como as festas do Eterno. Pelo menos na festa, durante o período da festa do tabernáculo, todos aqueles que estiverem sobre a face da terra terão que subir a Jerusalém, primeiramente para adorar o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, Yeshua HaMashiach, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Sukkot, na língua hebraica. E este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então está claro que há um remanescente de Israel, que são 144.000 selados em suas testas, que lutarão durante a batalha do Armagedon e também pregarão o evangelho para o povo que ficar em Israel. E também há um remanescente entre as nações. O interessante é que o capítulo 14, versículo 12, fala a respeito da perseverança daqueles que serão salvos. E essa perseverança, ela tem um significado muito profundo. Vamos ler o capítulo 14 do livro de Apocalipse e ver o que a palavra nos diz. A palavra diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam as mitzvot de Elohim e a fé em Yeshua. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam as mitzvot de Elohim e a fé em Yeshua. Interessante, e aquilo que eu quero que você grave nesse momento que você está ouvindo esse estudo, é que a perseverança é o caminho da sua salvação. Você precisa perseverar até o fim, é o que diz a palavra. Marcos capítulo 13, versículo 13, a palavra nos diz isso muito claramente.
Marcos capítulo 13, versículo 13. A palavra diz o seguinte: sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Sereis odiados por todos por amor do meu nome. Olha, a igreja hoje acha que está agradando ao Eterno. Mas a pergunta que eu faço àqueles que congregam hoje nas denominações e acham que a sua congregação está correta no seu modo de agir, no seu modo de ensinar. Você que faz parte dessas congregações, os seus irmãos que fazem parte dessas congregações, a resposta que eu gostaria de ouvir de você é: vocês são odiados por todos por amor do nome de Yeshua? Hoje as pessoas são amadas nas congregações. O mundo ama a igreja porque o mundo está entrando e o mundo está começando a dominar as congregações. Essa é uma pergunta que eu deixo para a sua reflexão, mas retornando ao nosso tema. Então, seremos odiados por todos por amor do seu nome. E a palavra diz que será salvo aquele que perseverar até o fim. Ou seja, sem perseverança, sem nos mantermos na fé em Yeshua, não seremos salvos. E então, eu gostaria que você fizesse essa ligação. A palavra diz no capítulo 14 do livro de Apocalipse, do livro de Guiliana, capítulo 14, versículo 12, que nós já lemos aqui. Aqui está a perseverança dos santos. A perseverança, nós entendemos e nós vimos claramente que é necessária para a nossa salvação. Sem perseverança não seremos salvos. E o que é essa perseverança? A perseverança é somente a fé em Yeshua? Não. A palavra diz aqui claramente: daqueles que guardam as mitzvot. Daqueles que guardam as mitzvot. Daqueles que guardam as mitzvot. Estou repetindo para que você não esqueça: daqueles que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yeshua. Então você precisa guardar os mandamentos de Elohim, você precisa guardar os mitzvot de Elohim e ter fé e professar o nome de Yeshua, porque a tua fé em Yeshua, ela não tem validade alguma se você não se preocupa em guardar os mandamentos do Eterno. Então, você é salvo pela fé em Yeshua, mas o que comprova que você realmente tem fé, que você realmente tem emuná em Yeshua, é que você se preocupa em guardar as mitzvot de Elohim. Sem isso, a tua fé é morta, a tua fé é vazia, como diz o apóstolo Yaakov, conhecido como Tiago: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei através das minhas obras a minha fé. Então, as obras, elas podem não salvar, mas elas comprovam que você realmente tem fé, que você realmente crê em Yeshua. Então, aquele que realmente é salvo, aquele que crê em Yeshua, aquele que professa o nome de Yeshua como prova, como aval dessa fé, ele deve também guardar os mitzvot, as mitzvot, os mandamentos de Elohim. Então, se nós dizemos realmente que temos fé, nós também guardamos os mandamentos do Eterno. Sem isso, a nossa fé não é verdadeira, a nossa fé é uma fé morta, e nós estaremos com sérios problemas no dia em que nos encontrarmos com o Eterno. Então, que possamos de uma vez por todas entender isso. Precisamos ter fé, precisamos crer em Yeshua. E o que vai comprovar que realmente cremos nele e que realmente temos o Ruach HaKodesh que nos guia toda a verdade é a sua palavra, que a verdade contém os seus mandamentos, o que prova isso é que nós guardamos os mandamentos do Eterno. Então essa palavra, ela fica muito clara. A perseverança dos santos, ela tem esse significado profundo. Primeiro, é necessário perseverar até o fim. E de que forma é necessário perseverar até o fim?
guardando as mitzvot de Elohim e a fé em Yeshua. Sem um desses dois, nós estamos perdidos. Nós precisamos desses dois até o fim. Livro de primeira carta de João, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, não guarda os seus mitzvot, é mentiroso, e nele não está a verdade. Meus irmãos, a palavra diz que aquele que comete a mentira, aquele que pratica a mentira, aquele que é mentiroso, não herdará o reino de Elohim. E se a palavra afirma isso com tanta clareza, e também afirma que aquele que não guarda as mitzvot, que não se preocupa em guardar os mandamentos do Eterno, mas diz que o conhece, é mentiroso, procure imediatamente se consertar com ele, procure realmente retornar, fazer techuvá, voltar para o Eterno, se arrepender dos seus maus caminhos. Lembrando que é necessário sim, apesar de você crer, de você professar o nome de Yeshua, que você deve guardar os seus mandamentos para que você não passe vergonha diante dele, para que você não seja reconhecido por ele como um mentiroso que não poderá adentrar o seu reino milenial, o seu maravilhoso reino. Então, essa é a verdadeira perseverança dos santos. Enquanto isso, aqueles que já tiverem sido arrebatados estarão na presença do Eterno. Isso é o que consta no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. Guiliana, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. Esse capítulo é mais curto, vamos ler então todo ele. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Elohim. E vi como que o mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Elohim. E cantavam o cântico de Moshe, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Eterno El Shaddai. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Eterno, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disto olhei e abriu-se o Beit Hamikdash, do tabernáculo do testemunho no céu, e saíram do Beit Hamikdash os sete anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira do Elohim que vive pelos séculos dos séculos. E o Beit Hamikdash se encheu de fumaça pela Shekinah, ou seja, pela glória, pela presença de Elohim e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no Beit Hamikdash enquanto não se consumasse 7 pragas dos 7 anjos. Então está claro aqui nessa visão também, que serve como uma comprovação que o arrebatamento é o toque da 7ª trombeta antes do derramamento das 7 taças da ira do Eterno, porque aqui no versículo 2, quando fala que aqueles que venceram a besta, a sua imagem, o seu número, estavam em pé junto ao mar de vidro com as harpas de Elohim, está falando que esse momento ocorre antes que as 7 taças sejam derramadas sobre a terra e que a ira do Eterno seja consumada sobre as nações. É o que diz aqui o versículo 1. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Elohim. Então, antes da ira ser consumada, a congregação do Eterno, já estará arrebatada, mas aqui ainda estarão os 144 mil selados, aqui ainda estarão aqueles que tiverem colocado a marca da besta, e ainda estarão aqueles que, apesar de não terem colocado a marca da besta, não eram salvos porque não tinham Yeshua como seu Mashiach e não obedeciam os seus
mandamentos. Então a palavra mostra claramente no capítulo 15 de Guiliana que após o toque da sétima trombeta e antes do derramamento das 7 taças da ira e do selamento dos 144.000, aquele lado eterno estará na sua presença glorificando a ele. Esse é o momento que nós aguardamos, esse é o momento que nós tanto esperamos. Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Eterno. Então esse é o estudo que eu queria deixar para os irmãos no dia de hoje. Então voltamos aqui para a nossa linha cronológica, onde vemos que depois do toque da sétima trombeta, quando a sétima trombeta é tocada, ocorre o arrebatamento. Após o arrebatamento, então, é feito o selamento dos 144.000 e também logo na sequência o evangelho é pregado por um anjo a todas as nações, havendo ao final de tudo isso um remanescente que entrará com vida no milênio, um remanescente tanto da nação de Israel, que são esses 144.000, e mais pessoas que serão salvas pela pregação desses 144.000, e um remanescente também das nações, conforme os textos que nós podemos ler no livro de Joel, também no livro de Zacarias, no próprio livro de Apocalipse. Serão pessoas que se arrependerão ainda momentos antes e durante o derramamento das 7 taças da ira do Eterno. Então nós temos essa linha cronológica que nós estamos seguindo nessa série, nessa sequência de estudos. Eu espero que possa ter ajudado a ficar um pouquinho mais claro o entendimento desse livro que parece tão complicado, tão difícil de entender, mas quando nós buscamos no Eterno a revelação, quando nós começamos a organizar a palavra dentro dessa linha lógica e cronológica, nós podemos então esclarecer aquilo que ainda nós não havíamos entendido, aquilo que nós ainda não havíamos compreendido, sabendo que dependemos inteiramente da graça do Eterno, do nome de Yeshua HaMashiach, do seu sangue sobre nossas vidas, da sua Ruach, da sua presença, que nos ajuda de forma indispensável para que possamos realmente compreender as Escrituras. Sem o Eterno, sem Yeshua, sem a sua presença, jamais poderíamos fazer qualquer coisa, sequer poderíamos levantar e sair da nossa cama, sequer poderíamos trabalhar e ter o nosso sustento. Dependemos completamente do Senhor, que Ele possa estar sobre a sua vida e que você possa estar conectado com Ele o tempo todo, porque Ele está tocando as trombetas de aviso para a sua Kehilá, e o seu retorno, a sua volta está muito próxima. Mas antes disso, o anti-Mashiach, o anticristo, será revelado. As 7 trombetas elas serão tocadas ao toque da 7ª trombeta, então somente aí os seus serão arrebatados e levados para a sua presença. Após isso, então, os 144.000 serão selados, serão protegidos por ele, e o evangelho será pregado por um anjo para as nações, para aqueles remanescentes ainda que continuarem com vida ao final de todo esse período. Então que o Eterno possa estar conosco, e que o toque da sua trombeta possa ser ouvido por cada um de nós como um alerta de que o tempo está próximo e precisamos nos preparar. Vamos então agora orar para concluirmos esse estudo também com o toque da trombeta. Que Deus abençoe a todos. O Eterno Elohim de Israel, a Ti seja a glória, a honra, o louvor e a adoração. A Ti, Senhor, sejam todas as coisas. Ó Pai, tudo aquilo que temos, devemos a Ti. Tudo aquilo que temos não é nosso, mas pertence a Ti. Recebemos até o dia de hoje muito mais, muito além daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos. Pela Tua graça, Senhor, temos recebido uma multidão de bênçãos. Bênçãos superiores daquelas que realmente precisamos, daquelas que realmente necessitamos, daquilo que merecemos. Mas sabemos que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado saúde, shalom,
a Tua presença para que possamos estar aqui fazendo esses estudos, para que mais e mais irmãos possam compreender a Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, faz ecoar, Senhor, o toque dessa trombeta, faz ecoar, Senhor, o toque desse chofar, pois é chegada a hora, é chegado o momento em que todas essas coisas, em que todos esses eventos vão começar a se suceder um após o outro, e a Tua congregação, a Tua Querrilá, ela precisa estar preparada para esse tempo de sofrimento, para esse tempo de perseguição que precede a Tua vinda, que precede o arrebatamento, onde estaremos para sempre na Tua presença, onde Te adoraremos, onde Te exaltaremos. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam a Ti. Yeshua HaMashiach, Tu és o nosso Redentor que vive, o nosso Redentor que aguarda para voltar e estabelecer o Seu reino. Fica conosco, Eterno. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo esse estudo, e que essa palavra possa deixar as coisas mais claras e não causar confusão. Que as palavras ditas aqui, Senhor, tenham vindo realmente de Ti, Senhor, e não sejam somente palavras humanas, palavras vindas do meu pensamento ou palavras do meu coração, mas que possam realmente servir para exortar, para ensinar e para fortalecer aqueles que querem Te servir de todo o seu coração, aqueles que querem Te buscar, que querem conhecer a verdade que está registrada na Tua palavra, nas Sagradas Escrituras, no Tanakh e na Brit Hadashah. A Ti entregamos a glória, a honra, o louvor, o poder, o domínio e a adoração, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.